As dificuldades te levam mais longe, como quando você passa por certo desconforto, como quando algo te tira da sua zona de conforto, você consegue ir mais longe, você consegue progredir mais na sua vida. E eu sei, antes de tudo, é uma merda passar por dificuldades, ter problemas que mexem com sua rotina, muitas vezes com suas ideias e acabam te tirando do eixo. Ninguém quer passar por isso, essa é a verdade, eu sei, ninguém quer, eu também não quero. Tudo que a gente quer, na verdade, é poder conquistar ali as nossas coisinhas, poder viver uma vida digna e poder aproveitar dessa vida. É o sonho, é o que todo mundo almeja, uns mais, outros menos. Uns querem um pouco mais, outros querem um pouco menos, outros conseguem suprir suas necessidades com um pouco menos, mas cada um vai saber o que é melhor para si mesmo. O ponto aqui é que para isso acontecer, na maioria das vezes, a gente precisa passar por algum desafio. Você vai ter que passar por algum desafio. E veja, aqui eu falo desafio e não dificuldade, porque isso vai depender da forma com que você vê o que você está passando. Vai realmente do seu olhar para aquilo que você está passando. Se você começar a ver tudo como um desafio, tudo como um problema, a sua vida vai ser sempre vista como um problema. Tudo que acontecer ao seu redor vai ser visto como um problema. Mas se você conseguir ver isso como um desafio, você vai conseguir notar que aquilo dali faz parte do processo para você chegar onde você quer. É como se você estivesse na fase 1 de um jogo e para alcançar o objetivo do jogo, para finalizar esse jogo, a gente fala zerar esse jogo, né? Você precisa chegar na fase 10. Mas veja a diferença, da fase 1 para a fase 10, você precisa aprender muitas coisas. E isso são desafios e não dificuldades. Claro que o desafio pode vir acarretado de uma certa dificuldade se você não souber o que você está fazendo. E é para isso que é para isso que existem as etapas. Cada etapa vai te levando para um novo objetivo e vai te mostrando como alcançar aquilo que você tanto quer. Mas existe essa diferença no olhar, existe a diferença em como você vê isso. Se você vê tudo como um problema, se você vê tudo como uma dificuldade, isso pode acabar impedindo você de progredir e pode acabar impedindo você de alcançar aquilo que você quer. Porque você vai esbarrar no primeiro desafio e vai olhar para ela e vai falar, poxa, isso daqui é muito difícil, não tem como eu passar isso daqui. É uma dificuldade tremenda, isso está me gerando muitos problemas, eu não consigo dormir à noite. E aí você vai e desiste. Acaba realmente deixando de lado e desistindo do seu objetivo. E assim a sua vida começa a se moldar para os problemas que você não consegue resolver. É como se sua vida tivesse 10 caminhos. No primeiro caminho você vê um problema e fala, puxa, aqui não dá, aqui está uma dificuldade tremenda, não vou por aqui não. Vou desistir desse e vou para o próximo. E assim você vai desistindo de caminho em caminho sem alcançar sempre aquilo que você espera. Por quê? Porque você começou a ver tudo como uma dificuldade. Tudo como um problema. É como se sempre tivesse um empecilho na sua vida e algo tentando te travar e te impedir de continuar. Quando na verdade é simplesmente você criando esses problemas, criando essas dificuldades, criando esses problemas tão grandes a ponto de você achar que não consegue ultrapassar, não consegue vencer eles. Mas isso é um pouco mais profundo do que apenas pensar, ok, então agora eu vou mudar o nome de dificuldade para desafio e tudo vai ficar bem, tudo vai ficar melhor, vou conseguir alcançar tudo que eu quero. E não é bem assim que acontece, não é bem assim que funciona. Isso é realmente um comportamento que precisa ser alterado. É como se você tivesse um óculos sujo e você conseguisse ver apenas metade do que está acontecendo no mundo. Você tem uma visão do que está acontecendo, mas não é uma visão completa. E a partir do momento que você tira esse óculos e limpa ele, ou troca de óculos, troca suas lentes, você começa a enxergar de uma maneira diferente. Você começa a enxergar uma forma diferente de ver a vida e de alcançar aquilo que você quer, de alcançar os seus objetivos. E isso realmente é algo que você vai levando assim só com o tempo para conseguir desenvolver. Porque é um comportamento e é um comportamento que precisa se tornar um hábito. Porque senão, você sempre vai ver as coisas como um problema e você vai sempre precisar ficar se lembrando e se policiando para tentar resolver, para tentar se manter firme naquilo que você está fazendo. Eu passei por isso alguns anos atrás. Na verdade já tem bons anos aí, já tem mais de 10 anos que eu passei por isso. Eu já compartilhei isso aqui no canal, inclusive, essa história aqui no canal, inclusive. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei em uma livraria onde eu era conferente, isso em Curitiba. E lá tinha alguns amigos mais próximos, algumas pessoas que eram mais conhecidas ali, né? Que você vai se aproximando mais no trabalho. E aí tinha uma pessoa que certo dia ela chegou para mim e falou: Alan, você reclama muito. Tudo que você vê é problema, tudo para você é problema. Você só sabe reclamar.
Você tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai acabar te afastando das pessoas, vai fazer as pessoas se afastarem de você, porque é chato, ninguém quer ficar sempre ouvindo reclamação. Você precisa mudar isso se você quiser que as pessoas continuem perto de você. E eu tô falando isso na amizade, tô falando isso como amigo mesmo. E naquele momento eu falei, caramba, a pessoa foi honesta comigo, não, ela foi sincera. Eu poderia ter visto isso como um ataque e pensado, não sabe do que está falando, eu não fico reclamando sempre. Ou então pensado que a pessoa queria apenas implicar comigo. Mas não, eu parei para refletir sobre aquilo e comecei a perguntar para outras pessoas também se elas viam como se eu reclamasse muito. E para minha não surpresa, realmente foi assim. Realmente as pessoas falaram, olha, algumas assim com mais receio de, olha, não sei, talvez, você reclama um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc. Outras já, não, você reclama mesmo, e parece que isso é de você e tudo mais. E eu notei que, caramba, então eu preciso realmente mudar isso. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E a única coisa que eu poderia fazer era mudar minha postura perante a essas dificuldades, perante esses problemas que eu via sempre como uma reclamação. Em vez de eu tentar ver a solução para aquilo que estava acontecendo, a solução para aquela dificuldade, para aquele desafio, para aquele problema, eu via aquilo simplesmente como, caramba, é mais um problema, vou reclamar dele, ele não vai mudar mesmo, não vou fazer nada para mudar e é mais fácil reclamar. Porque, na verdade, é mais fácil sempre reclamar, não é? Mas eu pude notar isso e eu comecei a mudar esse comportamento de forma consciente. Porque é assim que você começa. Quando você tem um estalo, você entende que está agindo de forma automática, tem já um hábito ali acontecendo e você não conseguia perceber, e outra pessoa vem e te dá esse estalo, ou você mesmo com o tempo começa a perceber que isso está acontecendo, você primeiro precisa mudar ele de forma consciente, precisa realmente criar essa consciência de, opa, eu preciso mudar esse meu jeito de agir, eu preciso mudar esse meu comportamento, eu preciso mudar essa minha fala. E assim você vai, aos poucos, se desenvolvendo e mudando, moldando, na verdade, a forma com que você reage às coisas e às situações e aos desafios. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me policiar mais. Não é algo tão fácil, não é simplesmente, entendi aqui que eu preciso parar de reclamar e acordo na manhã seguinte já sem reclamar, sem falar nada. Não é assim que funciona. As coisas vão levando tempo, só que você vai conseguindo alterar isso por manter esse comportamento consciente no seu dia a dia. É consciente no momento que, caramba, reclamei aqui de novo, então peço desculpas, não vou reclamar, vou agradecer em vez de reclamar. Ou então vou tentar ver aqui a forma mais fácil de mudar, ou a melhor forma de mudar, ou simplesmente aqui uma solução para o que está acontecendo. E você vai mudando aos poucos e com o tempo eu fui percebendo que antes de eu reclamar, quando vinha assim o pensamento para reclamar, eu já barrava ele ali. E nesse momento eu fui começando a perceber que eu estava conseguindo mudar esse meu hábito, conseguindo mudar esse meu comportamento de reclamar. E com o tempo, inclusive, eu deixei de reclamar para agradecer. E isso é realmente um desenvolvimento que você vai tendo, se for da sua vontade, né, querer mudar dessa forma. Se você achar que é uma pessoa que reclama demais ou não. Talvez não seja o seu caso aqui reclamar, mas o ponto é que se você vê as coisas sempre como um problema, elas vão continuar sendo um problema para você. Quando você muda essa forma de ver as coisas, você vai começar a perceber que isso não é apenas um problema, é apenas algo que você precisa passar para alcançar o seu objetivo, para alcançar aquilo que você quer, para chegar na sua meta talvez, ou para realizar o sonho que você tanto deseja, mas que antes haviam muitas pedras no meio do caminho, ou um muro gigante que você não conseguia passar. E agora você vê que esse muro não é tão grande assim, ele é apenas uma etapa dos desafios que você precisa para se tornar a pessoa que você é, a pessoa que você quer ser, e essa pessoa que você quer ser vai ter a capacidade de alcançar o objetivo que você almeja hoje. Porque para alcançar grandes feitos, você precisa mudar um pouco quem você é. E mudar, na verdade, eu quero dizer se desenvolver. Quando você se desenvolve, você deixa de ser quem você é. Se você é uma pessoa que gosta de se desenvolver, você já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido que você não é a mesma pessoa de um mês atrás, que não era a mesma pessoa de 6 meses atrás, que não era a mesma pessoa de 1 ano atrás. Então você está sempre mudando e geralmente é mudando para melhor, senão você não estaria aqui tentando se desenvolver. Geralmente quando você muda para pior é porque você não está mais se desenvolvendo e acontece uma certa regressão naquela pessoa que você vinha se tornando. Então mudar esse ponto de vista vai fazer com que você comece a enxergar as coisas diferente e vai fazer com que você entenda que, caramba, passar pelos desafios realmente me levou a alcançar aquilo que eu queria. E eu pude perceber isso quando eu comecei a ligar os pontos, olhando para trás.
Steve Jobs falou isso em uma palestra, acho que foi na palestra da faculdade que ele fez, na formatura da faculdade. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele disse que você não consegue ver sentido naquilo que você está passando no momento em que você está passando por aquilo. Mas quando você olha para trás, você consegue ligar os pontos e entender que cada momento que você passou na sua vida, eles te levaram a ser quem você é hoje. E isso é muito importante, eu sempre guardo isso na minha cabeça, porque sempre que eu estou passando por algum momento de dificuldade ou por algum momento de desafio, eu começo a refletir e pensar, caramba, se eu estou passando por isso daqui, é porque eu preciso tirar alguma lição disso. É porque isso daqui precisa me levar para algum outro ponto. É porque esse momento atual precisa me ensinar alguma coisa. Então, talvez o que você esteja passando sirva e seja para você aprender alguma coisa, para você tirar alguma lição. E é essa lição que vai te deixar mais perto de onde você quer chegar. É essa lição, esse ensinamento que vai te deixar mais perto da pessoa que você quer ser e dos objetivos que você tem para realizar. Então, comece a olhar com mais carinho aquilo que você está passando e talvez com mais atenção. E quando eu comecei a fazer isso, eu até me acalmei para os desafios, para os problemas, para as dificuldades e para tudo que a vida acaba trazendo para a gente e que nós temos que passar. Eu me acalmei para aquilo porque eu comecei a entender que aquilo dali também é passageiro. Da mesma forma que as alegrias elas passam e muitas vezes elas passam mais rápido do que deveriam, os desafios eles também vão passar. Desde que você não pare ali e fique esperando as coisas acontecerem magicamente. Você precisa se manter em movimento, você precisa entender que, caramba, eu estou passando por isso daqui está acontecendo, mas isso daqui vai passar. Desde que eu não fique estagnado aqui nele, esperando que alguém venha me salvar, esperando que o mundo gire em 180 graus e tudo mude, sozinho, de forma mágica. Isso não vai acontecer. Você precisa se manter em movimento, por mais difícil que esteja sendo. Então, quando você passar por esses desafios, você vai conseguir olhar para trás e ligar os pontos e entender que cada etapa para você alcançar isso que você tanto gostaria serviu realmente como um ensinamento, serviu realmente para te levar onde você queria. Talvez não da forma com que você idealizou, e isso é algo que sempre vai acontecer. Na maioria das vezes não vai ser da forma com que a gente idealiza. As coisas vão sair do controle, as coisas vão acontecer em prazos diferentes, as coisas vão acontecer de formas diferentes, as rotas vão ter que ser alteradas, mas você vai continuar seguindo para o seu objetivo. Esse é o foco aqui, é isso que você precisa entender. E no final você vai conseguir olhar para trás e falar, caramba, não saiu do jeito que eu queria, mas as coisas aconteceram, as coisas se realizaram. Por mais complexos e difíceis que fossem os desafios, eu consegui alcançar aquilo que eu tanto quis. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi o vídeo número 50 e 53 e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!